Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Me chamo Mariana Moura. É, Estou aqui à frente, né, da posição de Diretoria de Pessoas e Cultura Organizacional Nascimento Nacional. Esse projeto já está entrando no sétimo ano na minha carreira profissional. Uma felicidade muito grande, um projeto muito prazeroso, uma jovem empresa aí que vem se consolidando no mercado. Eu sou muito privilegiada, né? Eu tive ao longo da minha carreira pessoas muito especiais que, sem dúvida nenhuma, foram chave para a transformação e para a construção da minha jornada. Eu não fiz nada sozinha, aliás, a gente não transforma absolutamente nada sozinhos, né? Apesar do protagonismo e da liderança das nossas escolhas e ações serem fundamentais para as coisas acontecerem, a gente precisa contar com o outro, né? Então, eu tenho um lema de vida que eu carrego comigo e que eu sempre tento dividir com as pessoas, somos uns pelos outros, né? E isso eu tento reverberar e contagiar as pessoas nesse sentido, porque esse senso do coletivo realmente faz muita diferença. Comecei a minha carreira na indústria automobilística, na verdade, uma indústria que fornecia peças para a indústria automobilística, no sul de Minas, e lá eu trabalhava na área de relações trabalhistas, porque eu cursava direito, né? Então, a minha formação é direito e pedagogia, educação, né? São as duas formações, né, que eu tive ao longo da minha vida. Mas, rapidamente, eu ficava junto da turma de recursos humanos na época, né? É, e rapidamente eu me interessei por aquela área e tentei fazer uma mudança. Tive a felicidade de conseguir um estágio, né? Dentro da área de desenvolvimento e me apaixonei pela área de educação. E aí eu fiz uma mudança da área jurídica para a área de recursos humanos, mas rapidamente eu deixei de ser uma especialista em educação, assumi novas responsabilidades e me tornei uma generalista. Então, foi muito cedo que tudo aconteceu do ponto de vista de tornar uma profissional generalista na área. Da indústria automobilística, eu tive uma passagem rápida pelo Sistema S e fui para uma posição de liderança na Coca-Cola. Mas foi uma oportunidade de ter um contato com uma empresa global, porque eu vivi uma Coca-Cola num momento de preparar aquelas plataformas para uma venda, né? Antes da aquisição da FEMSA, pela FEMSA, né? Na época. Então, eu tive a oportunidade de lidar com muitos países. Eu acho que isso também foi um fator muito preponderante de desenvolvimento para a minha carreira e para esse olhar, de fato, da potência que tem a nossa atuação estratégica na área de recursos humanos para os negócios e para as organizações. E aí eu fui para o Minério de Ferro. Antes de eu entrar nesse ponto, acho que é importante falar um pouco também das minhas formações, além dessas graduações que eu comentei. Eu me especializei em gestão de negócios, me especializei em finanças. Meu MBA foi com base em finanças e o meu mestrado, os dois mestrados, as duas iniciativas voltadas para o mestrado que eu fiz na área de estratégia e liderança. Eu gosto de dividir isso com as mulheres e com as pessoas com as quais eu converso, porque a estratégia lá atrás era buscar formações que complementavam o meu perfil. Como o meu perfil era um perfil mais voltado para a área de humanas, né, eu precisava, para atuar nos negócios, de um olhar mais executivo, de um olhar mais financeiro sobre as coisas. Então, eu sempre busquei um desenvolvimento muito forte nessa área. Então, eu tenho uma formação muito convencional, graduações, especializações, MBA, mestrado, mas de fato o que faz diferença na vida da gente é aonde as coisas acontecem. Então, as minhas experiências profissionais, as pessoas que passaram pela minha vida foram fundamentais na minha formação. E aí, nessa época, essa trajetória foi Ferros, da Ferros para Anglo Gold Ashanti, da Anglo Gold Ashanti para Gerdau. E lá na Gerdau, eu fiquei responsável pelos negócios de minério de ferro aqui no Brasil e carvão na Colômbia. Foi uma oportunidade, durante 3 anos, de ter essa experiência também multicultural. Eu passava um tempo aqui no Brasil, um tempo na Colômbia. Fui muito bem recebida por esse país, por esses colegas. Depois dessa posição da Colômbia, eles me ofereceram uma posição no México. Nesse momento, já não existia mais aquele desejo de que o minério de ferro fosse um negócio à parte do aço.
a estratégia mudou um pouco, e aí eles me ofereceram essa posição, eles estavam precisando de uma pessoa sênior lá no México, e aí eu tava saindo dessa posição onde eu viajei muito, eu fiquei muito em aeroporto, renunciei muito à minha vida pessoal, né? E aí eu decidi ir para o mercado e fiz uma volta aí também no negócio de alimentos e voltei para a indústria de base, que era a minha grande trajetória, a construção da minha grande trajetória. E aí eu estou aqui, eu estou como diretora estatutária na empresa, componho a mesa de decisão, e eu acho que isso é fundamental, esse olhar diverso e complementar aí para o negócio, para os resultados do negócio, né? Então, acho que esse é um pouco da minha trajetória, né, que eu trago até aqui, uma trajetória que eu posso dizer de muito sucesso, e eu sou muito feliz por isso, de novo, né, grata às oportunidades que a vida me deu, grata às pessoas que passaram por mim e pela minha trajetória, porque, sem dúvida nenhuma, elas foram fundamentais para eu chegar até aqui. A gente não pode ignorar que a nossa vida enquanto mulher, né, nos ambientes organizacionais corporativos, é, tem sim um grande desafio, né? E aí, cada um nas suas proporções, eu acho que a gente atravessa desde desafios muito básicos, né? Nesses ambientes extremamente masculinos, e ainda são, né? Por mais que hoje a gente tenha uma realidade já um pouco mais diferente, um pouco mais consolidada em relação à presença da mulher, né, no mercado de trabalho, mas a gente sempre esbarra em dificuldades muito grandes, assim, né? Credibilidade, a gente tem que provar as coisas com muita mais intensidade e força do que os homens, a gente precisa, de fato, trazer uma profundidade em fatos e dados que realmente é muito mais desafiador, né, para a mulher. A questão do machismo, ele é um ponto que ele é estrutural na nossa sociedade. Nós, mulheres, também precisamos revisitar os nossos padrões e conceitos, porque somos extremamente machistas. É, e, e aí, assim, é uma sutileza, né? Assim, não, assim, eu nunca e agradeço, assim, né, a vida por nunca ter enfrentado uma situação mais direta de discriminação, mas é muito sutil, né? Você desenvolver uma sensibilidade para entender e sensoriar onde você precisa atuar. Como é que eu me fortaleci, como é que eu enfrentei isso? Assim, então, eu sempre busquei não me abater muito com esses momentos, assim, por mais que a gente tem dias bons e ruins, a nossa energia nem sempre ela está, né, alta, a gente precisa se cuidar e a gente precisa entender o que nós estamos construindo, o nosso próprio valor, porque essas atitudes, essas dificuldades nos ambientes masculinos, elas de certa forma atuam na nossa autoestima, na nossa capacidade de reconhecer os nossos valores, os nossos talentos, o porquê que a gente está naquele lugar. Então, isso sempre foi muito forte para mim, né? O que eu estou fazendo nas organizações. Então, através de uma abordagem bastante de negócio e uma abordagem bastante estratégica, e por isso que aquelas formações complementares foram tão importantes na minha vida, para que eu pudesse dialogar e construir narrativas que reverberassem na mesa. E aí, contra fatos, dados e resultados, fica muito difícil você criar uma resistência, né? Contra aquilo que você está propondo e colocando. Então, mulheres, eu acho que tem uma chavezinha aí do sucesso, que a gente tem que ser muito bom naquilo que a gente se propõe. Isso não significa que a gente tem que entrar numa zona de conflito com as pessoas, absolutamente, essa nunca foi a minha abordagem, mas a gente tem que tomar cuidado, porque em alguns momentos da vida da gente, a gente se percebe buscando um comportamento masculino para ser aceito. E aí, quando a gente busca essa estratégia de ser um pouco mais masculina, né, na fala, nos interesses, do que a gente divide com o outro, a gente acaba deixando de lado aquilo que é mais poderoso da mulher, né, que é o feminino. O quão bom seria se os próprios homens também pudessem trabalhar o seu feminino, né? Lembra que eu falei assim que eu não construí nada sozinha, né? Essas pessoas da FESA também fazem parte da construção da minha carreira, da construção da minha jornada, da minha vida profissional, dos resultados que eu produzo. FESA é um grupo exemplar, e assim, eu acho que o que diferencia a FESA é esse olhar além do negócio, né? Além, de fato, do resultado da última linha, que é super importante, que nós temos que trabalhar por ela,
mas esse como as coisas são feitas, esse olhar no indivíduo, essa construção do relacionamento, a preocupação que vocês têm com os executivos. Então, a gente está sempre em contato. Então, a FESA faz parte da minha vida de diferentes momentos, ora contratando o serviço da FESA, ora sendo uma executiva ranqueada e gerenciada pela FESA, olhando para os projetos, né? Projetos aí de atração, projetos de diversidade, coisas que nós fizemos juntos. Então, assim, a FESA faz parte da minha história, muito representativa e muito forte, todo o impacto que a FESA, nas suas diferentes configurações, fizeram na minha carreira e na minha vida profissional. Eu sou muito feliz de ter tido essa oportunidade, esse privilégio, falei dos privilégios aqui com vocês, e sem dúvida nenhuma, um privilégio foi estar em contato com a FESA e com os executivos desse grupo. São muitas coisas que impactaram a minha vida, mas tem uma frase em especial de um escritor mineiro, assim, que eu já citei ela em outros momentos da minha carreira. É uma frase do livro Grande Sertão Veredas, né, do Guimarães Rosa, em que ele fala, aspas, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Porque é isso, né? Eu fico até emocionada, porque é coragem que a vida exige da gente e das mulheres, para que a gente consiga mais e mais construir esse espaço de valor e esse espaço de impacto aí na sociedade. Estar com os meus queridos, com as pessoas que eu amo, de fato algo que me traz um estado de felicidade muito grande, assim, né? Estar próxima das minhas origens, da minha família, dos meus pais, das minhas irmãs, cultivar esse tempo de qualidade juntos, isso me faz muito feliz. E profissionalmente é de fato conseguir trazer uma Mariana integral, né, para o ambiente de trabalho, em que as pessoas possam não só me ver, mas que elas possam me perceber e me sentir, né? Que elas possam tocar o ser humano que eu trago para o ambiente de trabalho e que tem esse propósito grande aí de transformar esses ambientes, né? Em lugares mais humanos, em mais íntegros, em mais justos, e a gente sabe que tem um espaço muito grande para isso no ambiente organizacional. Eu sempre gosto de olhar para os números, porque eles, de fato, nos trazem uma realidade. Mulheres em posições C-level ainda representam menos de 20%, né? É um número ainda muito tímido. Então, a gente é fruto, a sociedade, ela é o resultado de uma liderança essencialmente masculina, que tem o seu valor, que tem o seu espaço, que nos trouxe até aqui, que construiu muito, mas também de uma sociedade que está entrando em colapso em muitos setores, né? Então, eu espero que a presença das mulheres, né, e a presença de mulheres em espaços de poder, em espaços de decisão, possam ajudar a sociedade a encontrar novos caminhos para esse momento de tantos colapsos que a gente tem vivenciado. Então, eu realmente espero para o futuro essa presença da mulher, mas não simplesmente porque é a mulher, né, mas que ela seja reconhecida e valorizada pelas suas competências, para a contribuição que ela traz, assim como os homens.